Muito bom estarmos juntos, estamos finalizando. Sabe, eu achei legal assim, porque, de fato, ele cantou umas músicas lá da Igreja de Colossenses, né? E depois cantou a última música da Igreja dos Nossos Dias. E a gente vê esse contraste das músicas e dos hinos da harpa, né? Da harpa cristã, da era do século passado. De fato, é um contraste mesmo, né? Então, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, inclusive. Nós vamos falar sobre Colossenses e a igreja atual. A gente vai tentar contrastar um pouquinho. Deram toda uma ênfase, né, nessa última aula. Eu acredito que é muito menos do que aquilo que enfatizaram para você. Eu vou fazer só um fechamento. Primeiro eu queria saber, tem alguém aqui que não participou do curso e está vindo hoje ou veio nos últimos dias? Temos aí uma galera, né? Então tá bom. Vocês são bem-vindos, viu? Que vocês possam, então, depois, a gente tem à disposição de todos os vídeos, as aulas aí, no canal da igreja, se você quiser acessar, tá bom? As semanas anteriores. Passamos uma longa jornada aqui, tivemos vários bate-papos a respeito de cada assunto tratado, porque nós mergulhamos, de fato, no livro de Colossenses, depois o Everson, né? Amados, eu quero fazer só um apanhado com você, antes de nós finalizarmos. Eu não tenho a pretensão de dar uma aula para você, mesmo porque não me sinto chamado para isso, mas eu quero fazer um apanhado de algumas coisas. Eu anotei uma série de coisas para relembrar, né, a trajetória desses dias que nós tivemos aqui, e como o livro, né, a carta, na verdade, a epístola de Paulo à igreja de Colossos, ela nos ensinou coisas profundas nos dias em que nós estivemos aqui. Então, a ideia com você é nós darmos uma recapitulada rápida sobre essas questões, para depois eu falar um pouquinho das aplicações das nossas vidas como igreja nos nossos dias atuais. Ou seja, de toda a carta, o que nós estamos vivendo nesses dias e como nós podemos seguir aplicando os ensinamentos que Paulo nos trouxe, inspirado pelo Espírito Santo, àquela igreja. Então, eu quero fazer esse apanhado com você, principalmente para vocês que não estiveram aqui nas outras semanas. Nós estivemos vendo esses dias aí, né, através dos estudos, várias aplicações de vários, assim, como eu poderia dizer, vários ângulos, né, da palavra, porque nós falamos sobre uma série de coisas nos grupos pequenos. Eu acredito que foi muito, assim, enriquecedor para nós, como nós tratamos a questão da oração, por exemplo, do combate às seitas, às heresias, às mentiras, as coisas que vão adentrando dentro da igreja nos nossos dias, o que de fato nós temos em comum com a igreja daqueles dias, como nós temos nos posicionado na perspectiva daquilo que Paulo nos ensinou. Acabamos vendo um pouco disso, mas desde o primeiro dia, o Murilo ministrou no primeiro dia, ele deu um apanhadão geral da carta, né? E algumas coisas ficaram evidentes para nós. Primeiro, que Paulo ele escreve algumas epístolas. Dentre essas epístolas, né, a carta aos Colossenses e Filemão está dentro, Efésios, Filipenses. Paulo está preso. Então eu queria só relembrar isso conosco, antes de nós falarmos de coisas mais objetivas para o nosso dia a dia. Nós entendermos, amados, que Paulo, diante do seu ministério, do seu chamado e vocação, existe um momento que, quando ele vai ser julgado, ele apela para César, ali no ano 61, 62, ao apelar para César, Paulo ele vai preso, sua primeira prisão em Roma. E é dessa prisão que Paulo escreve a carta aos Colossenses, a Filemão, a Filipenses, Efésios, ele escreve dali. Nós precisamos entender isso de maneira clara. Você sabe por quê? Nós estivemos trabalhando muito isso nos nossos grupos pequenos nesses dias. Às vezes nós temos muita dificuldade em lidar com coisas tão pequenas da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, e ao olharmos para a referência que Paulo está fazendo a respeito daquilo que Deus colocou nas mãos dele como vocação, como autorização e autoridade, o cara está dentro de uma prisão, nos ensinando a combater as heresias e as ervas daninhas que estão entrando dentro da igreja. E isso assim mexeu muito conosco nesses dias, falando sobre isso, porque muitos de nós temos a possibilidade de cortarmos uma série de males pelas raízes, ao adentrar na igreja esses males, e não fazemos estando em liberdade.
Então, Paulo, ele deixa claro para nós, né, esse momento da vida dele e em relação a como ele se posiciona com a igreja de Colossos. Eu não sei como você tem tratado com isso, desde aquilo que a gente tem conversado, né, desde a primeira semana. Não sei também, né, se você se lembra, nós falamos em relação a esse tempo, a esse período da igreja, que uma das coisas mais fortes que Paulo combateu foi o gnosticismo. Na verdade, algumas seitas e heresias estavam se levantando e adentrando de maneira assim, sabe, dentro da igreja, sorrateira. Mas essas seitas, principalmente gnosticismo, e nós vamos ver que havia um sincretismo de muitas misturas, vimos isso todas as semanas, né, na carta à igreja de Colossos, que essas misturas, esse sincretismo, nós tínhamos não somente as questões das seitas, mas entrava questões religiosas judaicas, religiosas cristãs, e tudo isso foi virando um emaranhado dentro da igreja, ao ponto de que os irmãos daqueles dias e daquele século, eles já não conseguiam discernir muito mais o que era de Deus e o que não era. Então, eram coisas assim de uma linha muito fina para você ter discernimento a respeito do verdadeiro evangelho. Mesmo porque, queridos, nós estamos falando hoje dos nossos dias, nós temos todos os contextos de Gênesis e Apocalipse, né? Mas nesse contexto, no século em que a igreja está vivendo, a igreja de Colossos aqui, ela está vivendo o início e o princípio de tudo. Os irmãos não tinham resposta para muitas coisas que nós temos hoje. Mas Paulo, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, ele começa a combater esse gnosticismo, essas heresias, das quais, queridos, havia, de fato, né, relembrando com vocês, uma forte colocação, uma forte percepção do legalismo judaico dentro dessas seitas e heresias. Por quê? Porque nós vimos na carta, nesses dias, que havia uma abstinência em relação aos alimentos, por exemplo. Paulo, quando vai escrever aos Romanos, Paulo, quando escreve aos Efésios, Filipenses, Paulo combate também essas heresias, porque elas estavam sendo disseminadas na igreja assim de maneira muito rápida. Para você ter ideia, o gnosticismo, nesse período da igreja de Colossos, queridos, no século I, nasce essa heresia, nasce esse sincretismo. No século II, são cerca de 800 seitas já dentro desse conceito. Rapidamente, isso foi se enraizando, trazendo uma enorme destruição para a fé cristã daqueles dias. Então, Paulo está combatendo tudo isso, por quê? Porque havia muitas questões que eram colocadas numa posição de santificação. Por isso que Paulo vai combater isso depois também nas suas outras epístolas, dizendo que a fé, na verdade, ela é um dom gratuito de Deus, e que nós recebemos a salvação também por esse dom gratuito, e que nós não vivemos das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque o gnosticismo, ele começa a trazer toda essa confusão para a mentalidade cristã da época, da igreja daqueles dias, dizendo que se os irmãos se abstivessem de alimentos, impurezas e tantas outras coisas, eles seriam, percebe? E Paulo está dizendo, olha, a igreja precisa entender uma coisa, não são pelas obras, não são pelos fazeres. Então nós vimos tudo isso, estamos lembrando, né? Paulo vai combatendo também que essa seita, ela trouxe uma forte influência a respeito de guardar dias, por exemplo. Né? A seita, ela introduz sempre dentro da igreja ritos, meios e formas de alcançarmos, pelos sacrifícios humanos, aquilo que somente Deus pode fazer e fez pelo sacrifício na cruz. Então Paulo vai quebrando isso também. Ele vai dizendo, olha, deixa eu dizer para vocês, não são esses ritos, essas formas, esses meios, não são os dias, não são as comidas. Paulo vai abrindo os olhos da igreja. Ele fala também do asceticismo, que na verdade é a negação do prazer sobre todas as coisas. Amados, é assim, quando a gente passa, né, eu acho que o Everson e os irmãos que deram aula aqui entraram um pouquinho mais profundo nisso,
mas de fato, quando você se debruça a respeito desses ensinamentos dentro da igreja, é algo muito forte, muito profundo. Ao ponto de, naqueles dias, acontecia ali, dentro da igreja de Colossos, das outras igrejas que se diziam, né, de Cristo, das outras igrejas que estavam crescendo e nascendo naqueles dias, até mesmo dentro do próprio casamento, havia uma cultura sendo implantada na igreja de negação do prazer. Dentro do próprio casamento, você não podia ter prazer na intimidade com o cônjuge. Porque todo prazer carnal, todo prazer físico, ele era condenado pelo gnosticismo. Entende? Porque o gnosticismo, ele passou a disseminar dentro da igreja que, na verdade, esse desejo, esse amor pelo prazer da carne, a carne era má. A carne de nada aproveitava. Há 30 anos atrás, queridos, quando Jesus nos chamou, nós ainda pegamos, olha que nós estamos falando da igreja de Colossos há 2000 anos atrás, hein? Mas deixa eu dizer para você, quando há 30 anos atrás nós fomos chamados por Cristo, nós ainda pegamos a questão de que falava-se sobre a salvação da alma e do espírito. Não falava-se sobre a salvação da carne, porque a carne ainda era vista por muitas denominações e pela religião dos nossos dias, há 30 anos atrás agora, a carne ainda era vista como má, de nada se aproveitava. Então, foi uma mudança e uma transformação na nossa cultura de compreensão espiritual, entender que Deus, ele salva também o corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 em diante, você vai ver isso. Deus, ele fala que ele deseja encontrar irrepreensíveis na nossa vida o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É por isso que quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai ver as menções que Deus fala a respeito do nosso corpo glorificado. Paulo está dizendo lá em 1 Tessalonicenses 4, que naquele grande dia, no ressoar da trombeta dos anjos, Deus haverá de arrebatar a sua igreja, antes, porém, ele haverá de ressuscitar todos os mortos em Cristo Jesus, aqueles que dormem, glorificando os vossos corpos. Então, na verdade, Deus, ele tem salvação para mim e para você de maneira trina. Ele quer salvar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Porque é para isso que Deus veio, para que ele possa restaurar todas as coisas que foram perdidas. Mas havia, né, dentro dessa cultura, a ideia de Paulo, de fato, inspirado pelo Espírito Santo, combater esse tipo de atitude da igreja naqueles dias. Toda seita, queridos, na verdade, eu acho que ficou claro isso para nós também nesses dias, toda seita, ela tem alguns pilares cruciais, principais, fundamentais. Quais são esses pilares? Por exemplo, a seita, ela faz questão, e isso é algo que Paulo também vem combater na carta aos Colossenses. A seita, ela quase sempre faz questão de falar a respeito de alguns que são privilegiados, separando eles daqueles que são iniciantes, aqueles que são iniciados, né? Se você já deve ter pensado em algumas dessas seitas aí, dos nossos dias, né? Que chamam os iniciados, e há uma diferenciação. E dentro da própria religião também isso acontece. Por muito, nós temos trabalhado a quebra da separação da muralha entre leigos e alto clero, que são os sacerdotes escolhidos por Deus, e os leigos, que são os zero à esquerda. Amados, nós estamos debaixo de uma realidade de vivência da igreja hoje muito diferente daquilo que Paulo estava combatendo em relação à proporção. Mas nós estamos muito perto de, com uma roupagem diferente, estarmos ou podermos agir da mesma forma. Mas Deus tem promessas para a igreja. E a igreja sempre prevaleceu, queridos, em tudo que Deus
está fazendo, principalmente nos ensinando a quebrar esse tipo de posicionamento. Deixa eu dizer para você, Paulo, já logo no primeiro capítulo, versículos 5 e 6, ele fala a respeito de que não existe diferenciação. E as seitas daquele período, o sincretismo daquele período, eles buscavam separar algumas pessoas privilegiadas daqueles que menos tinham, condições espirituais e Paulo já vem quebrando isso logo de cara. No verso 5 e verso 6, relembrando com vocês, capítulo 1, ele diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós como também em todo mundo. Essa palavra todo mundo aqui, chegou a vós em todo mundo, Paulo, na verdade, ele não está trabalhando no original uma questão de estatística de conversão naqueles dias ou alcance da palavra de Deus. Paulo, ele está quebrando e derrubando por terra, dentro do gnosticismo, que era uma seita de grande influência, que estava apertando a igreja dos nossos irmãos em Colossenses. Ele estava quebrando o seguinte: o pensamento de que existem alguns privilegiados. Ele está dizendo, não, deixa eu dizer algo para vocês, olha, esse evangelho, esse reino, essa graça, esse poder, a salvação, ela de fato chegou até vós como também chegou em todo mundo. Não existe acepção de pessoas, não tem alto clero, não tem os iluminados, não tem. O evangelho de Deus é para tudo e para todos, e Paulo vai afirmar isso, se você ler um pouco antes, em Romanos, capítulo 1, verso 5, Paulo diz o seguinte, olha, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Ele está dizendo, olha, vocês precisam entender a quebra dessa linha de pensamento, de raciocínio, que a princípio existia até uma probabilidade de linha de pensamento de que a salvação era só para os judeus. Mas Deus está nos revelando na sua palavra que não existe maior nem menor no reino, não existe grego, não existe, queridos. Até os gentios estão sendo alcançados. Paulo está em defesa da igreja para quebrar essa linha de pensamento. Já eu vou entrar aqui na igreja dos nossos dias, como estou relembrando com vocês aí algumas coisas, tá? Em outras palavras, o desejo do coração de Deus, de fato, sempre foi alcançar, proteger e tratar da devida forma aqueles que existiram e já existem no seu coração antes do Éden. Nosso primeiro irmão físico, Adão, caiu, mas sempre houve no coração de Deus o desejo de unir para ele, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, um só povo. E Paulo está fazendo com que esse evangelho genuíno, dentro da igreja aos Colossenses, não seja diluído para outra vertente que não seja essa verdade. Ok? Tá bom. Então, qual é a diferença ou a semelhança, pastor, da igreja moderna com a igreja de Colossos? Existe alguma semelhança? Se a pergunta é essa, eu quero dizer para você, existe toda a semelhança. Toda. Porque, na verdade, amados, todos os ataques que a igreja vive nos nossos dias, ainda hoje, eles precisam continuar sendo combatidos pela palavra e pelo evangelho genuíno. Todos. Hoje eu recebi uma mensagem de áudio de uma irmã falando a respeito desse tempo que a igreja está vivendo aqui, a comunidade, porque ela está participando aqui conosco, de Colossenses, aí, Filemon, e ela falou, pastor, sabe, olha, existem algumas questões a respeito da igreja que eu quero louvar a Deus pelas estacas que a igreja está, de fato, estabelecendo. E uma delas é não negociar a palavra e o evangelho. Nós temos levantado uma bandeira, de fato, em não negociarmos e fazermos associações com possibilidades que, de fato, nos tire do centro da vontade de Deus. Então, uma das coisas que ela enfatizou, ela falou, olha, eu já passei por outras igrejas, eu conheço outras denominações,
mas uma coisa tem alegrado muito o meu espírito e o meu coração. Eu tenho percebido na comunidade que a comunidade é uma igreja da palavra. Independente de quem sobe, de quem prega. Independente de quem ministra. Vocês, na verdade, não ministram palavras somente de encorajamento, vocês, nesta casa, não têm só dado-nos palavras motivacionais, mas a igreja doa a quem doer. A comunidade tem sido uma comunidade da palavra. E é por isso que Paulo lutou, combatendo as heresias que estavam adentrando na igreja de Colossos, para que a igreja, de fato, pudesse continuar de uma maneira genuína, produzindo fé no coração dos irmãos, para que eles pudessem combater o bom combate, como Paulo combateu, como Cristo combateu. Quantos estão entendendo até aqui? Bom, um pano de fundo. Eu quero falar rapidamente, queridos, eu não vou gastar 5 minutos. Talvez eu gaste, que vai ter um X-Maiquai ainda, né, para nós ajeitar o trem. Eu não vou gastar 5 minutos com vocês, porque a minha intenção não é dar aula mesmo, é só eu falar de algumas coisas que eu queria chamar a sua atenção para essa aula final, para esse tempo final. Ao lermos e estudarmos a carta aos Colossenses, depois a Filemão, ao lermos esses contextos, por conta desse gnosticismo, das heresias que estavam adentrando a igreja, de tantas coisas ruins que estavam acontecendo, às vezes não percebemos o que de fato a igreja aos Colossenses se tornou. Por quê? Porque Paulo ele está repreendendo uma série de heresias. Então, ao lermos a carta assim, de maneira assim, mergulhar nela como fizemos aqui, tínhamos a impressão, acredito que hoje muitos de nós já não temos mais, de que a igreja foi uma igreja trabalhosa e tribulosa, que deu trabalho para Paulo, e isso não é uma realidade. Quando você olha para a igreja de Colossenses, queridos, você vai ver que Paulo inicia e termina a carta a essa igreja elogiando os irmãos, por uma série de contextos. Então, nisso eu quero linkar um pouquinho com a igreja dos nossos dias. Às vezes nós olhamos para a igreja brasileira, amados, principalmente, e nós olhamos, vamos sair do Brasil, vai, você olha para as igrejas na Europa, às vezes falamos, né, olha, a igreja nos Estados Unidos virou um mausoléu, a igreja na Europa viraram boates, e a gente vai falando essas coisas todas, e nós vamos depreciando a igreja como se a igreja dos nossos dias ainda não se achasse nela homens e mulheres fiéis. E Paulo está nos mostrando com essa carta que ainda existe um remanescente. Essa carta nos ensina isso também. Por exemplo, Paulo faz 3 elogios à posição daqueles irmãos naqueles dias, mesmo em meio a todo esse sincretismo religioso e todos os ataques do mal contra aquela igreja. Por exemplo, olha, ele começa a carta dizendo, olha, graças eu dou em favor dos irmãos, e ele vai falando. Mas lá no versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim, olha, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha, Paulo está feliz, queridos. Ele está preso, recebeu muitas coisas a respeito... Está todo mundo olhando no telão? Estão colocando alguma coisa lá? É o texto? Alguma coisa chamou a atenção de todo mundo lá. Todo mundo está olhando para lá junto assim. O que acontece? Vamos focar aqui, ó. Não que vocês não, né? É que todo mundo fez junto. Eu falei, nossa, colocaram alguma coisa lá, deve ter algum recado. Vamos focar aqui de novo, depois vai cortar isso aí, ó. Paulo, na verdade, queridos, ele em meio a toda essa situação e circunstância da igreja, ele olha para aqueles irmãos a respeito do que fica sabendo em relação a eles e inicia uma carta dando graças a Deus pela vida deles. Isso nos mostra as coisas muito profundas a respeito da igreja. É quando, mesmo nos nossos dias, com toda a secularização, com tudo aquilo que foi modificado nos nossos dias, com todo o avanço tecnológico que nós tivemos, com todas as perdas, quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, nós achamos que tivemos perdas em relação à igreja de Atos, que era a igreja primitiva, mas deixa eu dizer para você, nós tivemos muitos ganhos também em relação à igreja primitiva. A igreja primitiva de Atos, ela existem momentos
da igreja de Atos, que quando nós avaliamos, nós desejamos voltar à igreja de Atos. Mas deixa eu dizer para você, existem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, que também foi um grande avanço daquilo que os nossos patriarcas deixaram desde a igreja. Paulo está olhando com esses olhos para a igreja daqueles dias, para aqueles irmãos. E ele diz então assim, olha, no verso 4, desde que ouvimos da vossa fé. Aí ele fala da fé dos irmãos. Ele está dizendo o seguinte, olha igreja, deixa eu dizer para vocês, irmãos em Colossenses, deixa eu dizer para você, igreja de Colosso, no meio de tudo isso que nós precisamos combater, de todos esses ataques malignos contra a igreja, eu quero dizer para vocês, vocês estão guardando a fé. Não é algo tão fácil, queridos. Pessoas negociam seus direitos e a sua fé por muito menos. E a igreja está sendo bombardeada naqueles dias, como está sendo nos nossos dias, e nós ainda encontramos pessoas que guardam a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque naquele período havia fé em adoração e culto aos anjos, por exemplo. Submetendo, como nós vimos aqui, a posição de Cristo inferior ao que Cristo era, igualando Cristo aos anjos, como se Cristo fosse mais uma criação de Deus. Mas os irmãos guardaram uma fé genuína em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, Filho do Deus vivo. Ele falou, então eu quero elogiar vocês por conta da fé de vocês, num tempo tão difícil, onde as pessoas estão manifestando tantos favorecimentos para vocês, em atalhos e caminhos mais fáceis, e vocês estão guardando a fé em Cristo Jesus. Vocês são demais. É muito bom ter uma igreja assim. Num tempo de caos, num tempo de dificuldade, uma igreja que mesmo que ela não ganhe membros aos montões, ela continua pregando a palavra ao invés de pregar prosperidade. Ela segue pregando a Bíblia e mencionando o Evangelho, ao invés de fazer troca e barganha com os filhos e os fiéis na casa do Senhor. Ele está elogiando a fé dos irmãos, uma fé genuína. E ele segue, no mesmo verso 4, ele diz, não só a fé em Cristo Jesus, mas também do amor que tendes para com todos os santos. Amados, Paulo está revelando e nos dizendo que a igreja de Colossenses passou a trazer alegria ao seu espírito e ao seu coração, conforto, assim como foi com Filemão, que o Everson disse na semana passada, esse regozijo da alma, das entranhas, esse refrigério. Paulo está dizendo, olha irmãos, vocês estão guardando o amor em favor daqueles que necessitam. Queridos, nós estamos falando de obras de caridade. Não é essa a questão é como nós assistimos os demais e como nós nos posicionamos em amor, tendo eles como escolhidos e santos do Senhor. Essa é a igreja. É uma igreja que, na verdade, ela não vive só de pronúncias de palavras persuasivas, mas ela vive de uma fé e de um amor genuíno, palpável, que alcança a vida do outro. Essa é a igreja que Deus ama. E essa é a igreja de Colossenses, que com tantas heresias do gnosticismo que estava adentrando e tentando invadir a fé dos irmãos, nós encontramos irmãos que permaneceram firmes no amor. Falou, cara, eu vou seguir amando, eu vou seguir fazendo, eu vou seguir me doando, eu vou seguir me aplicando, porque eu sei que se eu parar, outros serão afetados e prejudicados. Então havia um amor incondicional e genuíno na vida desses irmãos. E por último, ele fala aí no versículo 5, também por conta da esperança que tem sido preservada no coração de vocês em relação aos céus. Deixa eu dizer para você, são 3 pilares, amados, a fé, a esperança e o amor. Quando Paulo escreve à igreja de Corintos, ele vai falar sobre esses 3 pilares, a fé, a esperança e o amor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai falar sobre a fé, a esperança e o amor. Só que quando Paulo define esses 3 pilares, que ele elogia
a igreja, em meio, melhor dizendo, a um combate tão intenso da fé dos irmãos, ele está elogiando pilares dos quais, ao afirmar em 1 Coríntios, ele diz o seguinte: sabe, um dia tudo vai passar, mas existem 3 coisas que jamais passarão. Eu não sei explicar para você, irmão, teologicamente. Talvez depois, no final, eu vou dar um tempo aqui para o Marcelo e para o Murilo, eles consigam, mas eu não sei explicar para você o porquê que nós vamos ter fé, esperança e amor no céu. Porque como o herege do Everson está aqui hoje, eu vou chamar esses 2 hereges aí, eles vão falar para vocês o que nós... Sabe para que existe a fé, irmãos? A fé é colocada na Bíblia por 2 contextos. Um contexto é chamado de fé única. Ela serve para um único propósito, é a fé da crença no Filho de Deus. A Bíblia nos relata de maneira detalhada a respeito dessa fé, que ela serve para um único momento e depois ela não existe mais. O Espírito Santo de Deus é quem convence um homem de pecado, justiça e juízo. Pecado porque todos pecaram, justiça porque todos foram justificados e juízo porque todos serão julgados. Ok? A Bíblia diz que no convencimento do Espírito Santo na vida de um ser humano a respeito desses 3 pilares, a Bíblia diz que então o homem expressa a fé para crer no unigênito Filho de Deus que pode tirar da condenação eterna. Então existe uma fé na Bíblia que ela é detalhada para a crença no Filho de Deus. Uma vez que você creu em Cristo Jesus e foi convencido pelo Espírito Santo a chegar a essa crença, essa fé foi estabelecida, não precisa mais dessa fé para crer nele. Uma vez creu, você segue crendo. Você pode até rejeitá-lo depois, mas você segue crendo, porque você creu. Você pode até dizer, não, eu não creio mais, não é uma realidade. Uma vez cremos em Cristo, nós podemos ter caminhos tortuosos, nos distanciarmos e errarmos, mas nós cremos porque fomos convencidos. E aí a Bíblia fala da fé, do mover do sobrenatural das coisas de Deus na nossa vida, que é a fé que luta contra a esperança, como foi em Abraão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas crê. Se nós temos fé, queridos, para que tudo que Deus nos prometeu, porque há mais de 8.000 promessas na Bíblia a nosso respeito, se nós precisamos de fé para crermos naquilo que Deus nos prometeu, e se nós precisamos de fé para crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor, quando eu for glorificado no céu, eu não vou mais precisar de fé para crer nas promessas de Deus, porque elas já se cumpriram, e não precisaria mais de fé para crer em Jesus, porque Ele já me salvou, já estou lá. A pergunta que eu faço, para que nós vamos ter fé no céu? Ou seja, depois de glorificados? Não sei dizer, mas Paulo ele fez questão de expressar isso em todas as epístolas que ele, de fato, foi inspirado a nos lembrar. Ele diz, olha, a fé, a esperança e o amor vai permanecer. Elas nunca acabarão. Tudo indica, queridos, que na restauração tudo indica, tá? E já não digo eu, não Paulo. Digo eu, não o Senhor. Tudo indica, já que teve um monte de heresia aqui, eu vou colocar a minha também na minha aula, né? Cada um tem a sua, né, irmão? Tudo indica, queridos, que na restauração de todas as coisas, porque a Bíblia diz que Deus haverá de restaurar céus e terra. Quando todas as coisas forem restauradas, elas serão restauradas no modelo original, antes da queda. E antes da queda, essas expressões já estavam no coração do homem. Para quê? Para que Deus pudesse construir com o homem coisas lindas a respeito desses 3 pilares, ok? Bom, minha parte de heresia está aí, né? E aí depois a gente, um dia pode tentar estudar isso aí, não vamos chegar a lugar nenhum, mas podemos tentar estudar. Por que existe o amor, queridos? Por que vai permanecer o amor? Porque Paulo está elogiando isso na vida desses irmãos. Para que o amor depois de ressurreto? Para que a esperança, se a esperança que eu tenho é não ir para o inferno, se a esperança que eu tenho é de que Deus possa cumprir cabalmente nas nossas vidas como igreja, tudo quanto Ele prometeu, que a igreja é vitoriosa em Cristo Jesus, que certamente ela vai ceiar com Ele naquele grande dia. Essa é a esperança que nós temos, de vencermos o nosso último inimigo, nossa última inimiga, que é a morte. Essa é a nossa esperança, vencermos a nossa última inimiga,
que é a morte. Mas vamos ter lá. E Paulo está elogiando isso no coração desses irmãos, em meio a um tempo difícil, de muita apostasia, em meio a um tempo de muitas heresias. Paulo está dizendo, olha, vocês são diferentes. Por isso, eu inicio a carta dizendo a Deus que eu tenho a Ele ações de graças por conta de vocês. Por que eu trago isso para nosso momento final, de estudarmos a epístola aos Colossenses? Eu queria muito me alegrar com você. Sabe por quê, amados? Porque, estando na comunidade ao longo desses anos, eu tenho olhado para a vida de muitos de vocês. E ao olhar para a vida de muitos de vocês, com todas as imperfeições que nós temos, com todas as limitações que nós temos, eu tenho encontrado isso em muitos de vocês. A fé, a esperança e o amor. Nós temos guardado, na proporção daquilo que Deus nos confiou nas mãos, fielmente isso. Fielmente. Às vezes rabiamos, às vezes tropeçamos, mas nós temos tido o privilégio de discernir o que é uma heresia e o que é uma verdade. Eu tenho me alegrado no Senhor e tenho dito para Deus, Senhor, graças te dou também pela vida, e eu coloco o nome de muitos de vocês, às vezes quando eu não lembro eu coloco a igreja inteira. Sabe por quê? Porque eu tenho visto na vida de vocês como vocês têm combatido, dentro daquilo que vocês têm tido a autorização de Deus, o bom combate. Essa é a igreja que nós estamos vivendo. Que é a mesma igreja debaixo dos mesmos ataques da igreja de Colossenses. Se Paulo escrevesse uma epístola hoje a nosso respeito, eu tenho certeza, queridos, absoluta certeza, que ele diria isso em nosso favor. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Quem sou eu, né? Na ordem da fila, quem sou eu? Mas deixa eu dizer para você. Nesses 29 anos, caminhando com Jesus, eu já vi muita coisa. Dentro de igrejas. Sobre estruturas ministeriais, sobre estruturas eclesiásticas. Eu já vi muita coisa, amados. Eu já passei assim por... Nem parece, né? Tão novo. Mas eu já passei. Pastor Daniel está aí, né? Barba branca. Quantos anos, pastor, o senhor tem? 60? 62. Já viu muita coisa, não viu, pastor? Veio de um berço, de um lar cristão, são 62 anos de caminhada no trilho. A gente já viu muita coisa. E aí, deixa eu dizer para você, queridos, talvez o pastor possa concordar comigo, se discordar, discorda só depois no privado, pastor, para não ficar ruim para mim. Mas talvez o pastor concorde comigo. Ao longo desses anos, queridos, enxergando todas essas coisas, quando a gente olha para uma igreja saudável, a gente sabe discerni-la, não sabe, pastor? Quando a gente vê uma igreja bíblica, quando a gente vê, pastor, o senhor está fazendo defesa em juízo próprio? Não, não estou fazendo, queridos. Eu estou dizendo a respeito do Evangelho. Como eu reconheço outros irmãos em outras denominações também, porque o problema não é a placa, não é isso que Paulo está defendendo. Paulo está defendendo uma igreja que é genuína em meio a um tempo de muitas heresias implantadas de todas as ordens, tipos, meios e modelos. Então, quando nós encontramos pessoas assim, nós nos alegramos. E eu quero finalizar com você. Paulo, ele termina no capítulo 4, principalmente a partir do verso 7, honrando alguns irmãos. E eu quero citá-los rapidamente aqui, só para você entender. Paulo diz assim, no verso 7 ele fala sobre Tíquico. No verso 9... ele fala sobre Onésimo, no verso 10 ele fala sobre Aristarco, verso 11, no verso 12 ele fala sobre Epáfras, no verso 14 ele fala sobre Lucas, no verso 15 ele fala sobre Ninfa, e ele vai falando dos irmãos. E sabe o que eu quero finalizar com você? Paulo estava dentro de uma prisão, escrevendo uma carta a uma igreja da qual ele começa a reconsiderar, reconhecer e perceber a movimentação de Deus naquele lugar, e ele faz questão de honrar os irmãos que estão em linha de frente. A carta aos Colossenses nos ensina isso também. Eu queria desafiar você a ser uma igreja assim todos os dias,
a honrar as pessoas que de fato plantaram os seus pés na rocha Cristo Jesus e não negociam a posição de campo de batalha que Deus as colocou. E ele começa a falar sobre esses irmãos, e ele dá nome para esses irmãos. Ele começa, olha, eu queria saudar, eu queria que vocês se lembrassem, eu queria agradecer, eu queria dizer sobre, e ele vai falando sobre esses irmãos, ele vai trazendo palavras de esperança e encorajamento a esses irmãos que estão em batalha, em campo de guerra, em linha de frente. Nós precisamos, amados, de fato agora concluir dessa carta que Deus nos deu a mesma graça que esteve sobre Paulo, pelo mesmo Espírito que o habitou, reconhecer os nossos irmãos. No domingo falei um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa dificuldade de reconhecer aqueles que vêm depois de nós? Por que nós temos essa dificuldade? Porque nos sentimos ameaçados? Mas às vezes, amados, nem são aqueles que vêm depois de nós. Nós temos dificuldade também de reconhecer aqueles que vieram antes de nós e que de fato são as nossas bases. Amados, todos nós estamos pisando nos ombros de alguém, sabia disso? Antes de nós, outros gigantes e heróis da fé já vieram. Nós pisamos sempre nos ombros de alguém. Já dizia o profeta Chacrinha, né? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Outra heresia. Do profeta, né? A frase é boa, Deixa eu dizer para você, querido e querida, nós pisamos nos ombros dos nossos irmãos. Às vezes a gente fala assim, ó, pastor, eu estou liderando esse ministério aqui, eu tive uma ideia. Quando conta a ideia, irmãos, as igrejas estão fazendo isso aí faz século. Você teve essa ideia aí? A ideia não foi sua, filho. As igrejas estão fazendo isso ao longo de séculos e séculos e séculos. A gente acha que a gente criou a bola da vez. A gente acha que a gente, de fato, vai conseguir dividir. Não vamos, queridos. Separar, explicar, não vamos. Nós temos irmãos há mais de 500 anos tentando explicar algumas coisas teológicas e eles não chegaram a conclusão alguma. A conclusão que nós chegamos é que Cristo é Senhor em todos. Essa é a conclusão. E de que o maior título que nós podemos carregar é que somos filhos de Deus. Essa é a conclusão. Entende? Os irmãos estão há 500 anos e nós não chegamos... não é possível que eu e você vamos inventar a roda. Então deixa eu dizer para você, Paulo reconheceu isso sobre a igreja e ele nos ensina isso com a igreja de Colossenses. Reconheça os seus irmãos, seja humilde o suficiente para dizer para eles o quanto eles são importantes e quanto o trabalho das mãos deles tem sido importante para a igreja. Não se veja maior e melhor que eles, porque Paulo com certeza tinha muito mais condições, queridos, de colocar as suas divisas nos ombros e os seus diplomas na parede do que esses irmãos que ele está elogiando. Mas ele se lembra de Epáfras, ele vai se lembrando dos irmãos. E ele vai declarando o nome de cada um. E ele começa a dizer, olha, eu quero me alegrar com esse hospedeiro aqui, ó, que está hospedando a célula na casa dele. Porque a igreja se reúne na casa dele. Eu quero me alegrar com essa irmã aqui que está hospedando essa célula. Paulo vai falando disso, queridos. Às vezes nós achamos que é obrigação os irmãos fazerem algumas coisas, não é obrigação. Eu me alegro com vocês. A comunidade só é e só tem se tornado o que tem se tornado à luz da palavra de Deus por conta de vocês. Então eu, como pastor, quero elogiar você. E quero dizer para você assim, eu me lembro de você nas minhas orações com muitas alegrias. Porque vocês são servos e servas fiéis que têm estado em linha de frente. Quantas quintas-feiras foram aqui, Murilo? Você lembra de cabeça? Rapaz, você é ruim até de conta, hein, Murilo? Desde maio. Nós estamos aqui desde maio, queridos. Todas as quintas-feiras, salvo a primeira quinta do mês, que a gente tem reunião geral de liderança. E vocês estão aqui. Servos e servas fiéis. Amém? Então, eu finalizo com você, de fato, de verdade, deixando uma frase para que você possa entender o que Deus está fazendo, não através mais da igreja de Colossenses, segundo a carta, mas através da igreja dos nossos dias, independente de placa ou denominação. Deus tem nos dado muitas habilidades para enfrentar heresias, mas de todas as habilidades que você pode adquirir, só a fé, a esperança e o amor lhe permitirá usá-las.
Você pode ter muitas habilidades, mas sem fé, esperança e amor, você nunca vai conseguir usá-las, porque você vai parar no meio do caminho. Então, esses 3 pilares, eles não deixam a nossa jornada mais fácil, mas esses 3 pilares nos tornam a jornada possível. Ok? Nunca se aparte disso. Nunca se aparte da palavra de Deus e que você possa carregar tudo que você recebeu aqui. Qual é a reflexão do que faremos com aquilo que recebemos aqui durante esse período em que tivemos juntos, mergulhados nos textos bíblicos? Acabei de verdade, com esse raciocínio e com essa interrogação. O que você vai fazer daquilo que você recebeu aqui desde maio? Como você vai se portar? Deus colocou na sua mão, nas suas mãos, melhor dizendo, porque você tem 2. Deus colocou nas suas mãos a possibilidade de combater as heresias. O que você vai fazer com isso? Você pode se colocar em pé? Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o Marcelo, quero chamar aqui o Murilo, quero chamar os Daniéis, eu quero chamar aqui a Márcia, quero chamar aqui a Isa, e quero chamar a Magali e a Silvia. E a outra Silvia ajudou também. Cadê essas irmãs? Não posso chamar o câmera, senão ele deixa de filmar. Então o Rafa está ali, tá? Podem acreditar, quem vai assistir depois, o Rafa está atrás das câmeras. Quero chamar, vem aqui filhota, quero chamar a Maria Clara aqui. Por que eu quero chamá-los aqui? Alguém mais que serviu nesses dias? A diaconia, né? De maneira geral, os diáconos que estão aí hoje, eu sei que vocês também são servos, tá? Não estou diminuindo vocês. Só quero lembrar um princípio para nós aqui. Olhando para a carta aos Colossenses e vendo como Paulo finalizou, eu fui assim muito incomodado pelo Espírito Santo a de fato perceber algumas coisas que às vezes a gente faz no privado, mas tem dificuldade de fazer no coletivo. Que é reconhecer mesmo aquilo que Deus está fazendo através da vida dos irmãos. Nesses anos no ministério, irmãos, todos os eventos que nós fazemos, todos os eventos, quase sempre, a galera que serve chega a ser número maior aos que estão participando, salvo um ou outro. Nós fizemos muitos encontros onde nós tínhamos 70 inscritos, 105, 110 pessoas servindo para a coisa acontecer. A maioria das vezes, para que as coisas possam acontecer de maneira ordenada, dentro de uma igreja como essa que Paulo está se referindo, onde os irmãos de fato se posicionaram e guardaram a fé, o amor e a esperança, é isso que nós enxergamos. E eu sei que todos vocês são servos, por isso estão aqui. Mas hoje é dia de nós, de fato, olharmos para esses irmãos e agradecermos a Deus pela vida deles. Durante todo o período em que nós estivemos aqui, deixa eu dizer para você, preparar algo para falar como nós falamos hoje parece tão simples, queridos. Eu não falei nada de novo que você não saiba. A nossa preocupação não é falar aquilo que você já não sabe. A nossa preocupação em nos preparar para comunicar a palavra para você é não falar aquilo que não temos autorização bíblica para falar. A nossa preocupação é falar aquilo que não podemos, porque às vezes falamos heresias. Então, não é se nós acrescentamos algo novo na sua teologia, mas é se o que acrescentamos nós fomos fiéis aos textos. Então, para a gente falar aqui 20 minutos, meia hora, a gente passa semanas mergulhado. Para a gente sair daqui todas as quintas-feiras e comer alguma coisinha, essas irmãs foram fazer compra, foram preparar as coisas, entende? Os diáconos, muitas vezes, eles não podem ouvir o que você está sendo ministrado aqui, embora eles estão presentes no salão, mas eles precisam ficar atentos com tudo que está acontecendo lá. Então não conseguem participar, receber como nós estamos recebendo. Então deixa eu dizer para você, a igreja de Cristo, queridos, ela de fato precisa ser observada da maneira que ela é na real. Na real.
todos vocês, eles, vocês, eu, todos nós, melhor dizendo, nós somos um corpo. Eu quero desafiar você, a Sandra está aí também, viu, Sandra? Você não veio aqui? Pode vir. Pode vir, escondidinha aqui. Secretário. Precisa ter uma vergonha. Sandra está aí, ó, serviu um monte para tudo isso chegar aqui. O que eu queria que nós, de fato, pudéssemos fazer agora? Eu queria que nós pudéssemos orar. E eu queria que você, de fato, também se sentisse desafiado ao olhar para os irmãos e dizer, Senhor, há um lugar para mim na igreja dentro desse posicionamento. 15 de setembro agora, próximo, irmão, nós estamos iniciando 3 cultos. 8 da manhã, 10 da manhã, 18h30. O que nós mais temos orado? Senhor, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Nós acabamos de aprender a respeito de uma comunidade, de uma igreja que combateu heresias e te serviu com intensidade. E eu quero acreditar que você não será uma pessoa que só vai esquentar a cadeira nesse lugar. Amém? A unção que está sobre as nossas vidas, nós declaramos dobrada sobre a sua. Em outras palavras, chegou o tempo. Chegou o tempo. Amém? Nós vamos nos mover na palavra que Deus liberou através da verdadeira igreja. Abra suas mãos onde você está, vocês aqui na frente também. Eu quero orar por todos vocês e quero liberar uma palavra de bênçãos sobre esse tempo juntos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por cada pessoa que serve nesta casa. Hoje nós temos essa equipe servindo, mas sabemos que muitos dos que estão aí na plateia servem também em outros ministérios. E nós queremos te agradecer por essa igreja de serviços. Uma igreja que entendeu, Senhor, que uma forma também de combater as heresias que se adentram para dentro das portas da igreja é se colocar na brecha, Senhor, ocupando as arestas e os lugares dos quais a mentira e o engano pode entrar. E a vida desses irmãos que se aplicaram, ministério de ensino, ministério de diaconia, ministério da cozinha, todos os ministérios, ó Deus, aqui que estão servindo, nós queremos declarar, a tua bênção venha sobre a vida dos teus filhos de maneira redobrada. Que haja uma unção transbordante, recalcada e sacudida sobre a vida dos teus filhos. Obrigado por esses dias, obrigado por cada pessoa aqui presente. Eu quero abençoar os teus filhos, declarando que a unção que está sobre nós, que estamos servindo, venha de maneira dobrada sobre a vida deles hoje. É isso que nós aprendemos com Paulo. Paulo estava aprisionado, mas estava profetizando e abençoando a vida dos irmãos, e nós declaramos a tua bênção sobre eles nesta hora, e te agradecemos pela tua fidelidade e por esse tempo juntos. Estamos encerrando, Senhor, mais uma epístola, Senhor, das cartas de Paulo, mas sabemos que teremos ainda muitos outros desafios, e eu quero declarar que os teus filhos possam, Senhor, não somente estarem nos próximos, mas que eles possam trazer discípulos para crescer no Senhor. Assim nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse tempo, por esses dias. Abençoamos a vida do Everson, que não está aqui hoje. Senhor, que o teu servo seja abençoado de maneira dobrada também, ali onde ele está na igreja, servindo o teu povo, na autoridade do nome de Jesus. A igreja diga amém e amém.